Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Começando mais um programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio, com a pregação e a leitura da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém? A leitura de hoje se encontra em João, capítulo 14, versículo 16. Senhor Deus, apresento diante do Senhor a tua palavra, que será lida e pregada agora. Fala conosco, Deus. Que cada pessoa que está assistindo agora venha ter comunhão contigo, venha ter cura das enfermidades, venha ter paz, a paz que excede todo entendimento humano, e que o Senhor abençoe a todos que estão ouvindo e dedicando esse tempo ao Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim, João capítulo 14, versículo 16. O Senhor Jesus disse: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, quando o Senhor Jesus estava chegando a hora que ele seria crucificado, ele disse: Eu rogarei ao Pai, e Ele vai enviar outro Consolador. Olha só que bênção. E ele falava a respeito do Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então, o povo do mundo, irmãos, eles não conhecem que existe o Espírito Santo. Eles já ouviram falar, mas não conhecem o Espírito Santo. Porque o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece. Porque eles não têm comunhão com o Senhor Jesus. O povo do mundo. Quem é o povo do mundo? Vou te explicar para você entender. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quem entrega a sua vida ao Senhor Jesus, confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, esse tem o Espírito Santo. Quem não confessa o Senhor Jesus com a sua boca, porque ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Aquele que não confessar o Senhor Jesus diante dos homens e falar para todos que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, não estou falando de placa de igreja, irmão, estou falando de posição diante de Deus. Tá bom? É confessar mesmo, é falar: Senhor Jesus, eu estou aqui no meio do povo, dentro do mercado, no meio da rua, no supermercado, no açougue, aonde você estiver. Você fala assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor agora. Eu me arrependo dos meus pecados, perdoo os meus pecados. Entra em mim, faz morada em mim, a minha vida pertence ao Senhor a partir de agora. Se você fizer isso, meu irmão, aí sim você receberá o Espírito Santo. Quem não fez, não receberá. Ah, não, mas eu sou da igreja desde quando eu nasci. Ah, mas eu fiz seminário. Ah, mas eu sou padre, eu sou bispo. Não vale nada. Não vale nada. Nada. Ah, mas eu sou pastor, fui ungido e não fiz isso. Não entrou pela porta. Tem que entrar pela porta. Aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Está escrito. Então o Senhor Jesus disse que o mundo não pode receber. Por quê? O mundo é quem não fez essa atitude ainda de confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Porque o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque sois meus seguidores. Porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita hoje com vocês e estará em vós, porque eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu deixo outro Consolador, mas eu voltarei. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá. Ou seja, mais um pouco eu estarei com vocês aqui, pregando a palavra, fazendo a vontade do meu Pai. Mas mais um pouco já não me verá, porque eu serei crucificado. Porém, vocês me verão, porque vivo. Vós também vivereis. Então, o mundo não me verá mais. Eu vou ser crucificado, eu volto, me apresento a vocês e depois eu subo. E porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Quando eu morrer e ressuscitar, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. E que vós estão em mim. E eu também estou em vós. Porque nós somos comissionados pelo Senhor Jesus, resgatados pelo Senhor Jesus, o Filho de Deus que fez a vontade de Deus, e que quando nós o confessamos como Senhor e Salvador, nós estamos junto do Pai e junto do Filho, e o Filho está em nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você falar assim: eu amo o Senhor Jesus,
mas não guarda os mandamentos, não faz a vontade de Deus, não tem aí uma prova que você o ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então nós devemos guardar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, irmãos. A Bíblia Sagrada é o nosso alimento. Nós precisamos estar, meus irmãos, conectados com o Senhor Jesus, com o Deus, o Criador dos céus e da terra, com o Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. É a palavra que liberta, que alimenta, que transforma, que sara, que cura. Glória a Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. E disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? E Jesus ali com eles, e eles não estavam entendendo que ele procede do Pai. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, o importante é crer no Senhor Jesus como Filho de Deus, crer em Deus como Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho para morrer por nós e ressuscitar, e crer que o Senhor Jesus habita em nós. Entendeu? Que Ele habita em nós, que Ele mora em nós, porque Ele disse, faremos nele morada. Olha que coisa linda. Mas tem que confessar Ele com a sua boca. Se você não confessar, Ele não entra no seu coração. Ah, mas eu sou filho de crente, eu nasci na igreja, eu cresci. Não adianta, meu irmão. É o ser Deus. Ninguém escolhe a religião pelo filho. Essa prática é pagã. Ela é uma prática de escravidão para escravizar o filho quando nasce, sem dar ele o direito de escolha e entrar na mente dele e manipular ele ali, como um gado de cabresto. Tá certo? Tá errado. Cada um tem que fazer a sua decisão. A sua decisão para servir a Deus só serve se for você que tomar. Se os outros tomar para você, não vale nada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem me ama guardará a palavra que eu falo. A Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse. Guardará tudo, dentro do que o Senhor Jesus ensina, não do que o Velho Testamento ensina. Porque o Senhor Jesus veio para cumprir a lei e cumpriu. E aqui ele passa novos mandamentos para nós. Tá certo? A partir do momento que ele cumpriu, ele disse, quando o pessoal foi interrogar ele ali, os escribas, os fariseus, os senhores da lei, ele foram interrogar ele, falou, fala-nos quais os mandamentos de Deus. Deus falou assim, ó, 2 são os maiores. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, toda a vida, toda a tua alma, de todo o teu ser. E o teu próximo como a ti mesmo. Aqui se resumem todos os mandamentos. Então, e aqui o Senhor Jesus fala que Ele é Senhor do sábado. Porque o sábado foi criado antes dele vir para que o povo procurasse buscar a Deus. Mas quando Ele veio, Ele substituiu o sábado. Porque o sábado era uma representação dele. Entendeu? Não que o sábado era mais importante, nunca foi. O mais importante é o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Então, quando diz lá na palavra de Deus que tem que guardar o sábado, eu vou te explicar para você entender. Quer ver? Eu vou explicar aqui, deixa eu achar aqui, que está escrito aqui. Glória a Deus, aleluia. Está escrito. Ó, quando está escrito aqui em Isaías 58, versículo 13, que diz assim, ó, se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e clamares ao sábado, deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua vontade própria, e nem falares as tuas próprias palavras, fazendo as suas coisas, falando dos seus interesses. Então, aqui quando disse isso, foi lá no Velho Testamento, lá em Isaías, para que o homem dedicasse a sua vida a Deus, separava-se ali aquele dia. Mas quando o Senhor Jesus veio, irmão, Ele veio para que o homem chegasse a Deus, independente se era sábado, se era domingo, se era segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, não importa o dia, todos os dias.
Nós temos que cumprir isso aqui, mas em relação ao Senhor Jesus, a Jesus, o Filho de Deus. Se desviares, eu vou te fazer entender o que o Senhor Jesus fez. Ele, quando veio, ele disse aos escribas e fariseus, e para Ellen Goldwright, mas ela nunca entendeu, porque ela era retardada e seguidora de Satanás, então ela nunca entendeu a palavra de Deus, ela foi uma manipuladora para levar o povo ao inferno. Então aqui está dizendo o seguinte, presta atenção, quando o Senhor Jesus veio, ele disse, o meu pai trabalha no sábado, e eu trabalho também. Aí quando ele mandava os discípulos pegar espiga de milho para comer, porque eles estavam com fome, o povo falava, mas teu discípulo trabalha no sábado. Ele falava, eu sou o Senhor do sábado. Quando ele curava no sábado, eles queriam matá-lo, porque ele curava, irmão, porque ele curava. Quer dizer que um médico não pode trabalhar no sábado, polícia não pode trabalhar no sábado. Se todo mundo parar no sábado, vai acontecer o quê? Todo doente que adoecer sábado, morre. E todo ladrão que quiser cometer crime, todo homicida que quiser matar alguém, todo cara que quiser roubar, matar, estuprar, vai fazer no sábado. Meu irmão, tira essa tapa, tira esse trem da sua mente. Você acha então que no sábado lá o exército de Israel não estava preparado nas fronteiras defendendo o povo? Porque não podia. Pelo amor de Deus, para. Já chega a hora de você sair dessa visão de burro puxando carroça. Olha como que fica com o Senhor Jesus. Ele é. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a mim que vocês têm que adorar. É a minha palavra que vocês têm que guardar. Então fica assim, glória a Deus. Se desviares o teu pé de fazeres a tua vontade em relação à vontade do Senhor Jesus, e chamares o servir ao Senhor de deleitoso, a tua entrega ao Senhor Jesus, a tua voluntariedade de dar a sua vida a Ele, de servir a Ele, buscar a palavra dEle, de congregar, de pregar a palavra de Deus, e você chamar isso de deleitoso, digno de honra é o Senhor Jesus. E o honrar o Senhor Jesus, não seguindo o seu caminho, e nem querendo fazer a sua vontade, mas fazendo a vontade do Senhor Jesus e falando a vontade, falando a palavra dele, e não as tuas palavras. Então nós temos que servir o Senhor Jesus, honrar o Senhor Jesus, seguindo o caminho do Senhor Jesus, seguindo o que a Bíblia Sagrada nos ensina. É isso que está dizendo aqui agora na palavra de Deus, irmão. O Senhor Jesus é muito superior ao sábado. O sábado não salva ninguém. Não foi o sábado que morreu na cruz do Calvário, não. Sábado é o nome de um dos dias da semana. Como que ele pode ter esse poder todo que o adventista dá para ele? Quase que o sábado salva mais do que Jesus. Quer dizer, não importa se você vai servir a Jesus ou não. Guarda o sábado te salva. Irmãos, isso é heresia. Foi ensinado por uma mulher morta, que o povo não deixa a mulher ficar morta. Nunca houve um outro profeta que a palavra dele tivesse tanto peso quanto a Bíblia Sagrada. Ah, mas ela foi uma profetisa igual João, igual não foi não, meu filho. Você comeu uma história errada, você engoliu mentira. Ela não foi não. Quem falou alguma coisa que serve para a igreja do Senhor Jesus, está aqui, de Gênesis Apocalipse. Se não tiver aqui, é lixo. Embora pode ser aproveitado alguma coisa ou outra, mas tem espinho. Aqui não tem, porque Deus tem compromisso com esta palavra. Para de guardar ensinamento de homens. Entendeu? Homens que andam na terra hoje não têm esse poder. E todo mundo que segue pessoas mortas, ou que seguem homens, cuja palavra desses homens tem mais poder do que a Bíblia, estão no caminho errado. Com essa palavra Deus tem compromisso. Tirou daqui, Deus não tem. Está dado o recado. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus disse assim. Glória a Deus. Então ele disse, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Essa palavra, a palavra do Senhor Jesus, essa aqui, não importa quem escreveu, não. De Gênesis Apocalipse, de Moisés a João, o profeta, foi Jesus. Guardará essa palavra do Senhor Jesus. Amém? Guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ele está falando de guardar sábado, gente. Pelo amor de Deus, entende isso. Quem não me ama, não guardará as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas o Pai que me enviou. Então essa palavra é a palavra de Deus. Amém?
Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Glória a Deus. Ao Senhor Jesus a honra, a glória, louvor e adoração para todos sempre, irmão. Porque quem nos conduz à santidade, e quem nos conduz à presença de Deus, e quem resgata o homem da morte, do pecado e do juízo, e o convence e o leva até o Senhor Jesus, através da palavra de Deus, quando nós pregamos, é o Espírito Santo, irmãos. É Ele que nos dá a unção da palavra. A palavra, olha os dons dele, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. São palavras usadas na pregação do Evangelho, irmãos. Palavra da sabedoria, quando você pega a palavra de Deus e esmiuça ela ali. E palavra do conhecimento, quando aquela palavra entra em cima do problema daquela pessoa que está ouvindo. Fala, não, mas parece até que ele sabe dos meus problemas, o que eu estou passando. Sabe? Sabe sim, porque quem está falando ali é o Espírito Santo de Deus usando o vaso. A pessoa que está falando. Glória a Deus. E ele vos fará, ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus disse ainda, eu deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, a paz do Senhor Jesus. Não vos la dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é passageira e é mentirosa. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, porque nós temos a paz do Senhor Jesus, a gente não pode ficar perturbado, turbado, aflito, contrito, preocupado, ansioso, irmão. Não podemos. Por quê? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque eu vos dou a minha paz. A paz do Senhor Jesus excede todo entendimento humano, irmãos. Glória a Deus. Ouviste que foi dito, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai. Então, se vocês me amam, vocês vão se alegrar que eu vou morrer, porque eu vou para o Pai, porque eu tenho que ser crucificado. Pois o Pai é maior do que eu. Olha o tamanho do Pai. Está ouvindo isso? É Pai, Filho, que é o Senhor Jesus, o Pai, Deus, o Senhor Jesus, e o Espírito Santo de Deus, na ordem hierárquica, tá bom? Na ordem hierárquica. Os três fazem a vontade do Pai. Glória a Deus. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Eu estou falando para vocês agora que vai acontecer, porque quando acontecer, vocês vão crer. Eu vou e volto, mas eu tenho que morrer para depois ressuscitar, e vou morrer crucificado. E digo-vos agora para que creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então, quando eles tentavam prender o Senhor Jesus, antes da hora que o Senhor Jesus ia permitir ser preso, Jesus não permitiu, falou, vamos sair daqui. Ele poderia ficar e fazer os caras sair? Podia, mas ele não quis, ele quis sair porque ele tinha outros lugares para ir e continuar pregando. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que eu amo a Deus. E que eu faço como o Pai me ordenou, eu faço aquilo que Deus me ordenou, eu não falo de mim mesmo. Eu não falo de mim, eu falo de Deus, do Senhor, do que Ele mandou eu falar. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Glória a Deus. Esta é a palavra, irmão. O Senhor Jesus, Ele veio para morrer por nós, por causa dos nossos pecados. Como, pois, poderíamos nós permanecer no mundo com a idolatria, feitiçaria, inimizade, a porfia, a glutonarice, a prostituição, a lascívia, o homossexualismo, lesbianismo, com a bebedice, com a embriaguez? Como poderia com as drogas? Como poderíamos nós com os prazeres do mundo, com a glória do mundo? Como poderíamos nós, irmãos, sermos salvos se o Senhor Jesus não vem? Quando Ele veio, Ele nos resgatou disso, dessa podridão que aos olhos de muitos é coisa boa. Mas são pessoas cegas, que não conseguem enxergar e que estão caminhando a passos largos para o inferno, para a condenação eterna. Está ouvindo? Estão caminhando a passos largos para a condenação eterna. E o Senhor Jesus nos resgatou. Então o povo fala assim, mas eu não concordo, eu não acho que está certo. Ô irmão, você não tem que achar nada não. O meu amigo, na verdade nem é meu irmão ainda, porque você não converteu ao Senhor Jesus. Meu amigo, você não tem que achar nada. Não adianta você achar nada. É a mesma coisa de ter o dono de uma casa, tem ali uma vasilha com formiguinha de açúcar. Não é uma formiguinha que eu já vi, hoje ela é muito pequenininha. Ela é tão pequenininha que você cai 7, 8 no café ali, você bebe sem fazer diferença. Se ela encher a sua mão e caminhar para cá, você nem sente ela caminhando os passos dela na sua mão. Se você encostar um dedinho no outro assim, ela já morreu.
Você perto de Deus é tão insignificante quanto uma formiguinha de açúcar. Quando você fala assim, eu não concordo com isso. Então, se você não concorda, meu amigo, deixa eu te falar, eu tenho uma notícia boa para você. Deus criou um lugar para você. Igual Satanás não concordava com ele lá no céu e quis tomar a glória dele, e os anjos caídos que o seguiram, que Deus preparou o lugar para os anjos caídos, Deus preparou para você também que não concorda. Para você que quer ser feminista, para você que quer ser ateu, para você que quer ser filho do fogo, seguir Satanás, porque o fogo vai te queimar, para você que vai que é macumbeiro, feiticeiro, voodoo, magia negra, satanismo, tudo. E você que só quer curtir os prazeres do mundo, da vida, e acha que não está servindo o diabo, Satanás, você que acha que Deus não deve entrar na sua vida, você tem o direito de fazer isso, e Ele preparou um lugar para você. O primeiro chama inferno, prisão temporária, aqueles que morrem hoje vão para lá. E depois do julgamento final, essas pessoas que estão lá, e Satanás também, o próprio diabo, com os anjos caídos, todos eles, com todos os principados, potestade, dominador e força do mal de Satanás, serão pegos com aqueles ímpios que não quiseram servir a Jesus e serão lançados no lago de fogo. Até Satanás vai queimar lá para o resto da vida. Tá bom? Então tem lugar pronto para você. Ou você se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados e se entrega ao Senhor Jesus para ter direito à vida eterna, porque Deus criou as regras, Ele criou o mundo, Ele criou o homem e a salvação Ele deu através do Filho dele que morreu por nós. Ou você se arrepende, crê nele, aguenta as consequências da sua atitude, filho, e vai para a vida eterna. A vida eterna você vai ter de qualquer jeito. Você só não vai ter na presença de Deus, você vai ter no castigo eterno. E essa condenação eterna é merecida para quem for para lá. Ah, mas não é muito pesado? Não, não é. Não rejeitaram o Filho de Deus. Tá certo? Vocês rejeitaram aquele que lhes deu o direito de vida eterna. Então vocês merecem o castigo eterno. Vai para lá. Está preparado o lugar para vocês. Tá certo? Está dado o recado. Se não se arrepender, se não se converter, arrependa-te dos teus pecados, abandona os teus pecados, confessa o Senhor Jesus com a tua boca, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. E aí Ele vai endireitar as veredas do teu coração. E você terá direito à morada eterna, na vida eterna com Deus e com o Espírito Santo. Amém? Está dado o recado. Glória a Deus. E aí o Senhor Jesus disse: contudo assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Está pregada a palavra, irmão. Está pregado. Eu vou te ensinar agora como é que você faz. Eu não estou mandando você sair de igreja, eu não estou mandando você mudar de igreja, eu não estou mandando você ir para nenhuma igreja, eu não estou mandando você parar de pecar, de beber, de fumar, de prostituir, de homossexualismo, de lesbianismo. Não estou te mandando parar com nada. Eu vou te ensinar o canal. Eu vou te ensinar a forma que foi dita como o Senhor Jesus ensinou. E daí para frente você entregou sua vida para Ele. E se Ele quiser que você saia de algum lugar ou para com alguma coisa, é Ele que vai mandar. Tá certo? Porque Ele que vai mandar na sua vida. O que é que você tem que fazer? Você tem que confessar o Senhor Jesus. Jesus disse: aquele que me confessar com sua boca diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Aquele que me negar, eu negarei. E esse que for negado vai para o inferno. Então eu vou te ensinar agora a confessar o Senhor Jesus com a sua boca, entregar a sua vida a Ele. E pode permanecer do jeitinho que você está, onde você está, fazendo o que você quer fazer. O que você fez ontem, o que fez hoje até agora, continua fazendo. Mas sabendo que você entregou sua vida para o Senhor Jesus. E Ele tem o direito de mudar o que Ele quiser. E aí, se você crer dessa forma, pode confessar a Ele. Ele vai entrar no seu coração e vai te conduzir para a vida eterna. Amém? Então repete comigo aí. Agora, para o que você estiver fazendo, arrependa-te dos seus pecados e confessa comigo agora o Senhor Jesus aí. Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Ó Jesus, Criador dos céus e da terra. Ó Jesus, Filho de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra. Ó Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço ao Senhor que entre no meu coração e faz morada em mim. Eu peço, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim o Teu coração. E guarde em mim a Tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra Ti. Ó Jesus, que o Senhor possa escrever o meu nome no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. E Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E meu Deus, recebe-me agora, porque eu confessei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu entrego a minha vida ao Senhor, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Tá aí, meu irmão. Agora continua no lugar que você está, continua fazendo o que você está fazendo. Me segue aí, quer dizer, me segue aí no YouTube, Rádio Palavra Viva, /Milvio, meu nome. Tem dezenas de pregações aí. Dezenas, daqui uns dias tem centenas.
Tá bom? Então, mas por enquanto tem dezenas de pregações aí. Segue as pregações. Para que você tenha comunhão com o Senhor Jesus e Ele possa te ensinar o que fazer. E Ele possa te ensinar o que fazer. Tá bom? Que Ele possa te ensinar através da palavra dele. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo. Porque eu também sou um seguidor do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe cada um. Amém? Senhor Deus, abençoe cada um que ouviu a tua pregação, a tua palavra, e que a unção do teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, meu irmão, a graça do Senhor Jesus Cristo que te alcance para te salvar, e a consolação do Espírito Santo e a comunhão dele com Deus, através da palavra que você vai ouvir a partir de hoje, eu determino que você vai ouvir a palavra, possa te conduzir à comunhão com Deus e à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus.